Copa do Mundo começando, vamos conhecer as seleções porque é o futebol na Copa, pra gente começar a falar algumas curiosidades, como chegam, começar a trazer aquele clima de Copa do Mundo para aqui esse canal que eu falo com vocês, começando por Grupo A, grupo de grandíssimas seleções, exatamente, eu sei que você vai parar seu dia pra ver um África do Sul contra a Tchequia, então vamos aqui falar do Grupo A, composto por México, país sede, um dos países sedes, África do Sul, Coreia do Sul e Tchequia, que já foi República Tcheca, que já foi Tchecoslováquia, agora aí chegando com esse novo velho nome, enfim. Vamos falar do Grupo A, começando pela seleção da Cucaracha, do Chaves, seleção aí do México. E olha, eu vou te falar, tem muita tradição o México, é uma grandíssima seleção, por mais que não tenha tantos títulos, por mais que não tenha tido tantas campanhas, tem alguns jogadores marcantes aí. Quem não lembra do goleiro barra atacante Jorge Campos, realmente é um time que tem seu carinho, tem seu molho, principalmente se tratando de Copa do Mundo. É uma equipe que já foi, pasmem vocês, 18 vezes para a Copa do Mundo, vai chegar essa na sua 18ª participação. As duas melhores realmente foi chegando no máximo às quartas de final. Uma na Copa de 70 e outra em 86. E também outra curiosidade que foram as duas Copas que México sediou. Então quem sabe a gente pode aí esperar uma seleção mexicana também impulsionada por jogar em casa, por sua torcida. Claro, serão 3 países, Estados Unidos, México e Canadá, mas o México logicamente jogará a primeira fase em casa e tem todo esse fator que ajuda muito bem aí para os mexicanos. Então vamos falar do México, que na sua história tem uma Copa das Confederações, 13 Copa Ouro CONCACAF e uma Liga das Nações. Então alguns títulos aí do México, voltando de novo, as duas melhores campanhas foram de quarta de final. Como chega a Copa? Chega a Copa como país sede e tem alguns destaques. Vamos começar falando de alguns deles. É o caso de Gilberto Mora, jogador do Tijuana, apenas 17 anos. Ele é uma das grandes promessas aí do futebol mundial, olho nele, um camisa 10 com muita qualidade técnica, mas muito novo também. E tão novo já é titular da equipe mexicana. Ele que estreia pelo México com 16 anos e 3 meses. É, sem sombra de dúvidas, um dos grandes destaques, olho nele, no Gilberto Mora. Ainda mais a gente sabe que a janela de transferências começa a ficar mais quente também em momentos de Copa do Mundo, então pode ser um jogador aí que, quem sabe, comece a traçar maiores aí passos na sua carreira, ele que joga no Tijuana. Fora ele, também temos alguns jogadores já amplamente conhecidos. Não temos mais a geração, claro, de Chicharito, de um Irving Lozano, mas temos aí, por exemplo, Raul Jiménez, ele, ex-atacante do Wolverhampton, atacante hoje do Fulham, aquele típico camisa 9, um jogador que já passou por vários times aí de Premier League, como eu já falei, com muitos gols, inclusive, na competição inglesa. Teve, inclusive, um trauma na cabeça que acabou atrapalhando a sequência da sua carreira, mas é um destaque do México, assim como é Edson Álvares, outro com passagem no futebol inglês, jogador do West Ham aí, primeiro volante. A gente já sabe o seu estilo de roubar bola, ele é mais um operário do que realmente um criador. Como vem essa seleção do México? Vem naquele 4-3-3 básico de destaques. Falei os 3, mas com Vega e Alvarado na esquerda, é bem um 4-3-3 mesmo, bem clássico da equipe do México. E também teremos Ochoa, que pode ser, junto com o Messi e Cristiano Ronaldo aí, claro, vamos esperar estrear, mas vai ser um dos jogadores com 6 Copas do Mundo no currículo. Algumas curiosidades aí para complementar o México. É o país que mais sediou a Copa do Mundo na história, 3 vezes país sede, 70, 86 e agora em 2016, inclusive foram eles... 2026, né? 2026, inclusive, boa correção, diretor. Inclusive, também é o criador da Ola. Aí você que já fez a Ola no estádio, você que tem raiva da Ola do estádio quando o seu time está perdendo, tem torcedor que quer fazer a Ola. Pra quem não sabe, é aquele gesto que parte do estádio levanta e faz uma onda em volta aí da torcida, inclusive Ola é uma onda espanhol, criada ou popularizada na Copa de 86. Então aí é o México do Grupo A.
Agora falaremos de África do Sul. Acredito que muita gente, inclusive eu, tenho um carinho muito grande pela África do Sul, pela memória afetiva da Copa de 2010, e eles estão de volta para sua quarta Copa do Mundo em sua história. Jogaram em 98, 2002, 2010, claro, como país sede, e agora em 2026. Inclusive o jogo de abertura da Copa do Mundo vai ser o México e África do Sul, assim como foi em 2010, aquele empate por 1-1, gol do Tchabalala e também do Rafa Marques. Vamos falar um pouco da história aí da África do Sul, que é bem recente essa nova seleção unificada, e por toda a questão que existiu na África do Sul de apartheid, da grande divisão entre brancos e negros, eles não tinham uma seleção unificada até realmente o fim do apartheid, que aconteceu em 1991. A partir daí, sim, a África do Sul começou a ter uma seleção unificada. Antigamente tinham três, era a Federação Branca, que foi fundada em 1892, a Hindu em 1903, a Bandu em 33 e depois, 3 anos mais tarde, a Parda. Então a gente teve mais recentemente aí a unificação, claro, como deveria ser, dos sul-africanos. E também, comentando o primeiro jogo dessa seleção unificada, foi na Copa de 94, pelas eliminatórias da Copa de 94, em julho de 92. Aí a vitória contra Camarões por 1-0. Seleção que tem um campeonato africano das nações na sua história, é treinada por um belga, treinada por Hugo Broos desde maio de 2021. É uma seleção que, para quem acompanhou a última Copa do Mundo de Clubes, né, que fez um sucesso, acompanhando, por exemplo, o Mamelodi Sundowns, que foi o representante sul-africano na competição, ajuda muito a entender o Mamelodi, como chega a África do Sul para essa Copa do Mundo. Basicamente, do meio para trás são os jogadores do Mamelodi Sundowns, e você, talvez, torcedor do Fluminense que tenha acompanhado de perto, sabe que é um time de troca de passes, um time de sair jogando, bola no pé, um time tipicamente técnico e que gosta de sair jogando desde lá de trás, sem chutão, sem tanta ligação direta. E do meio para frente, aí sim formado por jogadores do Orlando Pirates, que é uma das grandes forças aí, um dos maiores clubes da África do Sul. Inclusive, isso explica também a dizer o porquê dos destaques desse time, como é, por exemplo, o Apolis, ponta esquerda do Orlando Pirates, jogador que a gente fala aí, o pontinha incisivo, muito rápido, muito veloz, válvula de escape, jogador do Orlando Pirates, e do meio para trás, basicamente composto por jogadores do Mamelodi Sundowns, quem se destaca é o volante, o Evidence Mokoena, do Mamelodi, ele que tem uma função ali de Busquets, vamos falar assim, claro, guardando as devidas proporções, mas é o cara que escolhe por onde a bola vai sair, ajuda muito na saída de bola, é um time bem técnico da África do Sul, que pode acabar sofrendo caso outras seleções, até melhores qualificadas, porque tecnicamente falando a África do Sul não é uma das favoritas para a Copa do Mundo, caso sofra uma pressão muito forte, é muito capaz que a África do Sul também acabe sendo penalizada por uma perda de bola atrás e assim, levando gols. Mas é uma seleção que vai ser realmente muito divertida de ver jogar, principalmente com essas duas características de um ataque rápido, mas também um time que sabe trabalhar a bola e gosta de sair jogando lá de trás. Olho na África do Sul, porque pode gerar aí bom entretenimento, jogos com muitos gols. Inclusive, a classificação veio quando assume aí o técnico belga, depois de iniciar um processo de renovação, apostando, como eu já falei, no próprio Apolis, do Orlando Pirates, do Mokoena, e também chegando aí a uma classificação depois de bater a Ruanda por 3-0, a África do Sul voltando a mais uma Copa do Mundo. Agora vamos falar do time do K-pop, vamos falar da Coreia do Sul. Exatamente, inclusive, saiu uma pesquisa divulgada perguntando para brasileiros que não vão torcer para o Brasil, por qualquer que seja o motivo, quais seriam as seleções que mais iriam apoiar. Em primeiro lugar ficou a Argentina, muito, acredito eu, por conta de Lionel Messi. Em segundo lugar ficou a Coreia do Sul, muito, acredito eu, pelo K-pop. Então vamos falar aí da Coreia do Sul, que também conta com grandes jogadores, o maior deles o Son, apesar de não estar no auge da sua carreira. Falar de uma seleção que já tem 12 Copas no seu histórico, no seu currículo, assim como o México fez sua melhor Copa quando foi anfitriã, foi o caso na Copa de 2002, quando conseguiu o 4º lugar, um feito muito grande para a Coreia do Sul, e um caminho até a Copa que contou com a chegada aí do seu treinador Hong Min-woo.
ele ídolo da seleção da Coreia do Sul e não fez um excelente ciclo não, tá? É uma seleção que chega com desconfiança, o torcedor brasileiro lembra bem da última Copa, aquela vitória por 4-0 nas oitavas de final, mas apesar do empate contra a Palestina 2 vezes, Omã e Jordânia, os enfrentamentos, conseguiu vencer do Irã e classificar para a Copa do Mundo de 2026. Então vamos falar alguns dos destaques desse time da Coreia do Sul. Claro, o primeiro deles é Hong Min-son, jogando aí como centroavante, nesse caso, da seleção da Coreia do Sul, que joga com 5 jogadores atrás, joga num 5-4-1 ou então 5-2-2-1, a depender de como você enxerga, com 2 alas que sobem bastante, mas uma linha de 5 atrás para tentar ser mais compacta do que uma Coreia do Sul que a gente já viu levando muitos gols e foi bem estável também nos últimos amistosos. Os destaques tem o Son, claro, grande jogador na sua carreira, tanto na Alemanha, no Leverkusen, quanto no Tottenham. Agora está no LAFC, já na MLS, naquele ritmo de final de carreira, mas também a Coreia conta com outros bons jogadores. É o caso do zagueiro Kim Min-jae, do Bayern de Munique, mas já teve fases melhores, tá? Hoje em dia eu não confio tanto no zagueirão do Bayern, é um zagueiro muito inseguro em certas vezes, ele que quando foi pro Napoli, aquele Napoli que venceu o primeiro Scudetto aí dessa geração mais recente, parecia que ia sair como um grande expoente de um grande zagueiro, acabou falhando muito no Bayern, perdendo posição, então não chega no seu melhor momento, mas a gente também pode destacar, por exemplo, o Hwang In-beom, ele que, por exemplo, tem muitas lesões, então a gente não sabe como vai chegar o volante desse time da Coreia do Sul, mas também é um volante muito técnico, que ajuda bastante na saída de bola. E também outro destaque, por exemplo, é o Kang In-lee, ele da equipe do PSG, que também veio perdendo posições mais recentemente com o Luiz Henrique, mas é um jogador que pode fazer a ponta direita, que é como joga mais costumeiramente pelo time da Coreia do Sul, caindo da ponta direita pelo meio, também pode fazer o meio-campo. Então, são alguns dos destaques dessa seleção da Coreia do Sul, que, como já falei, joga com uma linha de 5 atrás, 2 alas que sobem bastante para apoiar, e ganhou o apelido no último ciclo de Copa do Mundo de seleção zumbi pelos próprios sul-coreanos, porque é uma seleção que parecia estar morta, mas não se rendia durante as partidas. É um time instável. Tô curioso para ver como vai ser essa Coreia do Sul na Copa, a última Copa de Son. Então vamos acompanhar o Sonaldo, vamos acompanhar a Coreia do Sul nessa Copa de 2026. E agora vamos falar da seleção de maior sucesso em Copas do Mundo, que é o caso da Tchequia, antiga República Tcheca, antiga Tchecoslováquia. Para quem olha, realmente não é uma das seleções favoritas para essa Copa, mas é uma seleção de muita tradição, principalmente no início da história do torneio. Como República Tcheca, e agora mais recentemente, né, só Tchequia, participou de 2 Copas do Mundo. A de 2006, inclusive com uma baita geração ali, à época, com o Nedved, com o Peter Cech. E agora, em 2026, com uma seleção um pouco mais humilde em nomes, podemos dizer assim. Como Tchecoslováquia, participou de 8 Copas do Mundo, sendo vice em 34, na ocasião vice para a Itália, e também vice em 62, na ocasião para o Brasil, sendo derrotado por 3-1. Mas é uma seleção que já chegou, por exemplo, em 2 finais de Copa do Mundo. Claro, era Tchecoslováquia, abrangia mais países, um conjunto de países do que é hoje, mas enfim, tá aí na história da Tchequia. Vamos falar então da República Tcheca, que tem na sua história um título de Eurocopa e grandes jogadores em sua história, como por exemplo é o Masopust, ele que foi eleito o melhor jogador da Europa em 62, que ajudou a esse vice-campeonato aí de 62 quando enfrentou exatamente a seleção brasileira. Peter Cech, um dos maiores goleiros da história, super campeão com o Chelsea, depois com passagem por Arsenal, é um dos da minha geração aí que mais dá aquele carinho de infância. Quem nunca jogou com Peter Cech no famoso Bomba Pet no Winning Eleven, tá aí o goleirão da República Tcheca. E também nomes, por exemplo, como Panenka, que eu não sei se você sabe, o Panenka foi o responsável por inventar a cavadinha. Cavadinha no exterior é chamada de Panenka, inclusive, né, cavadinha na tradução para o Brasil. Inclusive foi com esse gol de cavadinha, gol de Panenka, que a Tchecoslováquia venceu, na época, a Eurocopa de 76, quando ainda era Tchecoslováquia. Então vamos falar um pouco desse time. É outra equipe que joga com uma linha de 5, e aqui a gente vê a equipe mais física do grupo. Em contraste até do que é a África do Sul, que gosta de jogar, trabalhando a bola desde trás, a equipe da República Tcheca é bem... República Tcheca não, da Tchequia é bem física, bem robusta, trabalha muito nessa intensidade, em ganhar duelos no chão, pelo alto. Como destaque, a gente tem, por exemplo, o Patrick Schick, campeão
pelo Bayer Leverkusen, não sendo, claro, um dos principais jogadores, mas campeão na época com o Leverkusen da Bundesliga. A gente também tem, por exemplo, o Souček, foi rebaixado com o West Ham, mas é um grande jogador, inclusive que o rebaixamento é muito provável que vá para outros lados. O Souček, que quando entrou, o atual treinador da Tchequia acabou barrando ele, perdeu a faixa de capitão por comportamento. Ele volta na reta final das eliminatórias para ajudar a classificar o time para a Copa do Mundo. Outro jogador do West Ham aí é o Coufal. Ele que é o ala direito dessa seleção, jogador também de rodagem Premier League. Então são 3 dos destaques desse time da Tchequia, que joga num 5-3-2, um 5-3-1-2, com o Sulte sendo esse personagem que faz ali o papel de camisa 10, o Patrick Schick de centroavante, o Souček com muita pisada, compõe a trinca de volantes ali, mas com muita chegada na área, é um jogador fazedor de gol sim, e atacando muito pelo lado direito na profundidade com o Coufal, que sobe bastante, é o cara que vai ser praticamente um ponta direita nessa seleção quando o time tiver a bola, e é uma equipe que chegou aos trancos e barrancos na Copa do Mundo, conseguiu aí, sob o comando do Miroslav Kubek, que voltou aí para a seleção, assumiu a seleção com essa missão ingrata e difícil da situação que estava de colocar a Tchequia na Copa do Mundo, elimina a Dinamarca e a Irlanda, ambos nos pênaltis, para chegar aí realmente na classificação. Foi vice do seu grupo da Croácia, por isso que foi para a repescagem. Aí na repescagem ele elimina a Dinamarca, que inclusive era favorita até no confronto, e também a Irlanda, ambos nas penalidades. Então, cuidado com esse time. Pela sua força física, acho que pode trazer muito trabalho, principalmente para a África do Sul, dependendo de como a equipe for jogar. Se não cair no jogo sul-africano, acho que a Tchequia pode aí ter uma chance de vencer com jogos talvez não tão bonitos, não tão vistosos, mas com muita briga para tentar a classificação. Lembrando que passam aí os 2 primeiros de cada grupo e os 8 melhores terceiros colocados. Então aí tem muita seleção para passar daí para frente. Essa foi a Tchequia. Esse foi o grupo A, um pouquinho para já começar a te inteirar na Copa do Mundo. Digite aqui quem você acha que é seu favorito, alguma seleção dessas te surpreende, você quer ver por algum jogador específico, o Son, ou então, sei lá, quem sabe, o Gilberto Mora, o garoto aí, que é uma grande promessa, o próprio Souček, Patrick Schick. Então você me diga, eu quero ver essa África do Sul, hein? Tô com expectativa que vai ser um excelente time na base do Mamelodi Sundowns, que já foi um excelente time quando jogou a Supercopa do Mundo de Clubes, o Super Mundial de Clubes. Então é isso, Grupo A entregue para vocês.